Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar? Pode ficar sentado. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos aqui e poder compartilhar a palavra de Deus. E eu creio que isso é muita responsabilidade, haja visto que nós estamos falando do próprio Deus. E nessa noite eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo o relato de Marcos, no capítulo 7, a partir do verso 24. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, a partir do verso 24. Tenho certeza que você já ouviu muitas mensagens a respeito desse texto, mas é o texto que Deus colocou no nosso coração para compartilharmos aqui nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Teve entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés. Esta mulher grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa dessa palavra, pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém. Este texto em particular, ele só é descrito por Mateus e por Marcos. Mateus descreve o relato da história dessa mulher no capítulo 15 do Evangelho, que ele escreve a respeito de Jesus Cristo. Marcos escreve aqui no capítulo de número 7. A diferença entre ambos é que Mateus está escrevendo para judeus. E quando Mateus está escrevendo, ele vai estar escrevendo baseado na mentalidade judaica. Marcos está escrevendo para irmãos crentes gentios que haviam se convertido a Cristo na igreja em Roma. O Evangelho de Marcos, ele tem a ajuda do apóstolo Pedro e por isso é chamado de Evangelho Petrino. Tudo que você vai ver Marcos escrever, Marcos escreve baseado nas mensagens que ele ouvia o apóstolo Pedro pregar. E é interessante você observar, você vai ver que todo o relato do Evangelho, Marcos sempre está dizendo e logo então, e logo em seguida, e imediatamente, está fazendo uma espécie de uma narração daquilo que ele ouvia Pedro falar a respeito do Mestre. Haja visto que Marcos não fora discípulo de Jesus. Marcos não foi apóstolo de Jesus. Marcos era moço de Pedro. Quem é esse Marcos? Esse Marcos aqui é filho de Maria, irmã de Barnabé, aquele que na primeira viagem missionária juntamente com o apóstolo Paulo
ele deixa Paulo e Barnabé, e quando vai fazer a segunda viagem missionária, então Paulo diz: não, ele não vai com a gente, porque na primeira vez ele vai embora. Não há um acordo entre os estudiosos o motivo pelo qual Marcos deixa Paulo e Barnabé. Mas o que se sabe é que ele abandonou, e na segunda viagem missionária ele quis ir. Paulo não deixou. Aí agora, ao invés de uma caravana, duas caravanas, porque Paulo e Silas vai para uma localidade e Barnabé e Marcos vão para outra. E se nunca você percebeu isso, o interessante é que essa divisão, não que Deus esteja dentro de divisões, mas Deus usou dessa divisão para que o Evangelho fosse bater na Europa, e da Europa foi quando o Evangelho veio para o Brasil. Então observe como é que Deus trabalha nas mínimas coisas. É esse Marcos que é o escritor desse Evangelho. E Marcos vai trazer algumas minúcias aqui nesse texto. Ele vai iniciar dizendo que Jesus está saindo das regiões da Galileia, e aqui Jesus está cerca da metade de seu ministério. O relato de curas já havia se espalhado por uma região bem vasta. Então muita gente já ouvia falar a respeito, porventura, de um gadareno que fora curado por Jesus. Muitos já tinham ouvido falar da ressurreição da filha de Jairo. E muitos também já tinham ouvido falar a respeito de um homem, um simples rabino galileu, que tinha poder sobre o vento e sobre o mar. Ele falava e os fenômenos da natureza correspondiam à sua voz. Sabe quem é esse? É o Deus que você serve, é o Deus que servimos. Aí Marcos vai dizer que ele está saindo das regiões da Galileia, ou seja, da sua região, para ir para Tiro e Sidom. E o que Marcos quer nos dizer? Que a porta do Evangelho aos gentios está se abrindo. É claro que Jesus está indo para essa região para ocultar-se, porque a fama dele já ia bem longe. E muitos vinham atrás dele, não por causa do que ele fazia, mas por especulações. No início do ministério de Jesus, os fariseus eram amigos dele. Mas quando Jesus começa a contrapor as suas ideias heréticas, eles ficam contra Jesus. Então muitos dos fariseus já procuravam a Jesus simplesmente para especular. Porém, Marcos vai dizer que Jesus está querendo sair de cena, afastar-se daquela região, para ir para Tiro e Sidom. Se você observar o texto aí, você vai perceber que ele está saindo dessa região e ele não queria que ninguém o soubesse. Ele está indo com a sua escola rabínica, os 12, e ele vai ali para ficar de maneira oculta. Mas Marcos diz que ele não pode ocultar-se. Ele vai nos explicar o porquê. Eu penso, irmãos, que Deus é um ser oculto, e que se Deus não quiser se revelar a você e a mim, nós nunca o conheceríamos. Se o Espírito de Deus não nos revelasse quem é Deus e quem é a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós nunca teríamos noção, nós ficaríamos como os demais do mundo, incrédulos. Então Deus se revela quem Ele quer. Mas o texto aqui diz que Jesus não pode ocultar-se. E isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque pelos relatos, alguém identificou que ele não era simplesmente um rabino da Galileia, que ele não era simplesmente mais um estudioso da Torá, que ele não era simplesmente mais um homem
que havia se levantado dizendo ser o Mashiach, mas que ele era o próprio Deus encarnado, vivo, andando por aquela região. Aí o texto diz que essa mulher vem, e quando ela encontra-se com eles, segundo o relato de Mateus, ela começa a clamar. E é notório que essa mulher percebeu quem era Jesus por causa do título que ela usa. Marcos não fala disso, mas Mateus, ele vai dizer que ela chama ele de Jesus, filho de Davi. E só chamava Jesus de filho de Davi quem entendia que ele era o Messias. E ela vem clamando. E no texto grego, a expressão utilizada ali por clamar, ela vem gritando em alta voz. Ela não vem chamando simplesmente o título dele, não, ela vem gritando em alta voz: eu sei que tu és o filho de Davi. Eu tenho ciência de que tu és aquele que haveria de vir à terra para salvar a humanidade de seus pecados. Muitos fariseus viam os relatos, mas não percebiam que Jesus era Deus. Você lembra do Nicodemos? Nicodemos chega para Jesus e diz: olha, eu até entendo que essas coisas que tu fazes, ninguém pode fazer se Deus não for com ele. Ele vai especular, até ele crer que Jesus era. Demorou um pouquinho, porém ela não. E qual era a sua nacionalidade? Ela era grega, ela era gentia, ela não era do povo judeu. Ela podia ter um conhecimento sim na Escritura, até porque nesse período a Bíblia dos judeus já tinha sido traduzida para o grego, e não era só judeu que estudava a Bíblia. E você vai ver que muitos gentios reconhecem que Jesus é o Messias. Você vai ver que Jesus, ele encontra com aquele centurião, e o centurião diz: olha, eu sei que tu és a autoridade. E aquele centurião, ele ajudou a construção de uma sinagoga, porque ele era afeiçoado à lei dos judeus. Mas quando ele viu as atitudes daquele rabino, e a autoridade dele, exousias, a autoridade que ele tinha, ele percebeu: vocês não estão vendo não? Esse homem não é simplesmente um homem comum, ele é o Messias que haveria de vir. Então essa mulher percebe. Mas eu acho interessante que ela vem clamando, e Mateus diz que Jesus não dá nenhuma palavra. Não sei se isso já aconteceu com você. Você ora, você clama, você pede, você grita, você chora, e Deus não fala com você. Mateus deixa relatado que Jesus não dirige-se uma palavra a si, a ponto de seus discípulos intercederem por ela. Você já prestou atenção nesse tipo de intercessor? Os discípulos chegam para Jesus e dizem: o mestre, despede-lhe em paz, explique ela está gritando. Não vai ter como o senhor se ocultar, se esconder, porque a mulher está gritando. Aí Jesus dá a primeira palavra. E qual a palavra de Jesus? A primeira palavra, quando Deus responde aquilo que está sendo pedido, a primeira palavra é não. Você já orou para Deus te dizer não? Você já clamou a Deus, orou, chorou, e a resposta de Deus para você é não? Mas é lindo o que Mateus escreve. Quando Marcos escreve, ele diz que ela veio e ela se prostrou aos seus pés. A expressão que Marcos usa aqui é simplesmente o fato de se prostrar aos pés. Mas quando Mateus escreve, Mateus diz que ela se prostra e ela o adora.
Quem já adorou a Deus quando Deus está dizendo não? Como é que a gente adora a Deus quando Deus está dizendo não? Não, não, não. Primeiro não fala nada. Depois, quando ele abre o diabo, ele diz que não. E mesmo assim a mulher o adora. Aleluia. Glória a Deus. E o termo que Mateus usa é o termo proskeneu, que é prostrar-se e adorar, reconhecendo que quem está ali é superior, é maior, que é Deus. Mesmo Deus dizendo não, ela adora. Isso é uma lição para mim e para você. Adoraremos quando Deus está totalmente contrário à nossa vontade, dizendo não para nós. E é isso que ela faz. E Mateus vai dizer que quando Jesus diz não, que ele diz não, você sabe por que não? Porque não, Mateus diz, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Marcos diz que Jesus falou, não é lícito tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Você está adorando a Deus. E a expressão que vem é cachorro. Que coisa doida, hein? Como é que eu posso adorar a Deus desse jeito? Mas aí a gente vai pensar, porque na língua dos gregos, chamar uma pessoa de cão, até mesmo um judeu chamar de cão, você estava rebaixando aquela pessoa. Só que o termo que Jesus usa aqui não é o cão, aquele vira-lata de rua. O termo que Jesus usa aqui é kunarion, que kunarion é aqueles cães de estimação pequenos que ficam dentro de casa. Por isso que alguns tradutores usam a expressão cachorrinhos. Mas aí quando Jesus diz isso para a mulher, você sabe o que ela diz? Sim, sim. Você consegue dizer sim quando Deus está dizendo não? Será que a gente consegue dizer sim para Deus quando Ele está dizendo não para nós? Ela está dizendo independente da palavra. Você lembra do leproso? Capítulo 8 de Mateus, se não me falha a memória, a Bíblia diz que o leproso, Jesus vem descendo do monte, e o leproso chega ali onde está Jesus, e antes de dizer qualquer coisa, ele prostra-se e ele o adora. E ele diz para Jesus, se tu quiseres, tu o podes. Mas se tu não quiseres, mesmo assim, eu te adoro, porque eu reconheço que tu é Deus. Como é que eu posso dizer sim para um Deus que está me dizendo não? E se o objetivo, o propósito do Messias era vir para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, a mulher está falando aqui atrás, Jesus não está nem olhando para ela. O diálogo com ele é com os discípulos dele aqui, a mulher está lá. Ela está prostrada, ela está adorando, mas Jesus até então não dirige a palavra a ela, ele está falando com eles. Pelo texto você percebe isso. Não é lícito. Meu negócio não é com ela. O meu propósito é esse povo aí. Mas o texto vai nos informar que Jesus está saindo de uma região para outra. E isso, Marcos quer nos dar uma indicação que Jesus está abrindo a porta do Evangelho aos gentios. Ele quer deixar aqui relatado em três para quem lê atentamente perceber. Aí a mulher diz sim, sim. E quando ela chama de Senhor, o termo que ela usa
É o termo que era usado só para aqueles que eram reis e de uma alta patente. Ela reconhece que ele era o Kyrios, que ele era o Senhor, o Todo-Poderoso. Eu sei que o Senhor não vem para mim. Eu sei que o seu propósito é outro. Mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Os cachorros ficam debaixo da mesa. E eles ficam esperando as migalhas que caem de cima da mesa. Você sabe por quê, irmão? Naquele contexto se comia, não tinha talheres, usava-se pães, limpava a boca com pão, e às vezes caía as migalhas no chão, e era daí que se alimentavam os cachorrinhos. Então a mulher está dizendo: não precisa de muita coisa não. Se cair uma migalhinha para mim aí, já está de bom tamanho. Eu sei que meu milagre vai acontecer. Eu não preciso ver o Senhor chamando Lázaro 4 dias. Não preciso disso não. Eu não preciso ver o Senhor chegar para o Bartimeu e botar a mão nele ou dizer enxerga. Eu não preciso disso não. Eu não preciso que o Senhor vá na minha casa e ponha a mão na minha filha, expulse o demônio dela. Não preciso disso não. Eu sei que, aleluia, onde o Senhor estiver, a tua palavra tem autoridade de atingir o que o Senhor quiser. E se um pouquinho que for sair daqui para mim, o meu milagre vai acontecer. Glória a Deus. Aí, pelo relato de Marcos, Jesus olhou para ela. Por causa dessa palavra. Aleluia. Por causa dessa palavra aí, como é que você falou agora? Às vezes não precisa muita coisa não, irmão. Você já viu que às vezes a gente fica batendo numa questão e clama e chora ó, e não consegue atingir o coração de Deus. Mas às vezes quando a gente entende o propósito, é uma palavra que faz a diferença. Foi uma palavra só. Sabe que palavra foi essa? Ela se humilhou. Ela se humilhou diante de Deus. E é justamente o que Tiago vai nos ensinar. Humilhai-vos debaixo da mão do Senhor. O apóstolo Pedro também vai falar a respeito disso. Que ele ao seu tempo ele vos exaltará. Por causa dessa palavra, mulher. Você pode ir, que o seu milagre já aconteceu. Amém. Glória a Deus. Irmão, se Jesus não veio para ela, se o intuito de Jesus ali, aquela mulher não estava no projeto dele, aquela palavra fez Deus, por um momento, deixar o seu projeto para atender aquela mulher. Eu não sei se você já observou isso. Se ele está aqui, seguindo em linha reta no propósito dele, o objetivo dele era salvar o seu povo. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela palavra fez com que Jesus se voltasse para aquela mulher que era gentil. E Marcos vai encerrar como? Dizendo que ela volta para casa. Quando ela voltou para casa, ela achou sua filha deitada em cima da cama. O que ele está querendo dizer com isso? Você vai voltar lá e você vai encontrar tudo como era antes. Aleluia. O inimigo tirou a paz do seu lado, foi? O adversário entrou e queria destruir a sua filha, não é verdade?
Mas por causa desse clamor, essa palavra, mulher, vai que vai estar tudo do jeito que era antes. Mas o que isso tem a ver comigo, pastor? Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Precisamos aprender com essa mulher. Mesmo quando Deus ficar calado, não significa dizer que Deus não está nos ouvindo. Deus pode até estar calado, sem falar nada para você, ou com você, ou usar ninguém, mas Deus está ouvindo você. E aquele clamor incomodou outros. Aí tem gente que diz: não precisa disso, para que gritar desse jeito? A necessidade é sua, meu amigo. Quando dizia Bartimeu, para que gritar? Cala a boca! Ele disse: o cego aqui é eu. Quem precisa de cura é eu, então vou gritar até ele me ouvir. E a voz dele conseguiu alcançar o coração de Jesus, a ponto de o evangelista, e Jesus parou. Jesus parou para atender você. Deus está te ouvindo. Mesmo quando Deus dizer não para você ou para mim, não podemos deixar de adorar. A gente não pode deixar de reconhecer que Ele é o Senhor. E o não de Deus para nós às vezes é coisa boa, a gente não sabe, mas é coisa boa. Ele simplesmente está testando a nossa fé. Ele não conhece o nosso limite, irmão. Ele não sabe quem é eu e você. Ele não sabe até onde a gente dá conta de ir. Precisamos entender que o não de Deus às vezes é bênção para nós. E que mesmo quando Deus está dizendo não, a gente precisa dizer sim. Sim, Senhor. Eu reconheço que Tu estás certo em tudo. Mas eu não preciso de muita coisa não para ser abençoado por Deus. Porque se cair uma migalhinha da mesa que Tu estás sentado, o meu milagre pode acontecer. A resposta de Jesus para ela foi: vai. E Marcos diz, Jesus falou: mulher, grande é a sua fé. Será que a nossa fé é grande a ponto de perceber a contrariedade da vida? Será que o evangelho que nós conhecemos é adorar a Deus mesmo nas situações mais adversas? E mesmo quando tudo está dando ao contrário? Por isso que a fé dela foi grande. Mas a casa dessa mulher foi restaurada, porque ela não desistiu. O objetivo dela era: eu só vou voltar quando Ele me abençoar. Eu não saio de lá sem Ele me dar uma palavra de vida. Quantos abandonam a Deus, abandonam o Evangelho, abandonam a Cristo por tão pequenas coisas? Aí o próprio Deus reconhece a fé daquela mulher. Isso é uma grande missão para nós. Esse é o Deus que nós servimos. Ele nos testa até o nosso limite. Mas eu quero dizer aqui uma coisa nessa noite. Deus conhece você muito mais do que você pensa. Deus conhece você
Ele sabe o dia que você nasceu. E Ele sabe o dia que você é parte da eternidade. Independentemente da resposta de Deus para a sua vida, entenda, Ele tem o controle de todas as coisas. E a sua atitude pode fazer com que o milagre chegue à tua casa. Deus não responde. Deus está falando não. Mas mesmo assim eu estou adorando a Ele, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde a minha vitória vai chegar. Se torne. Não é por muitas palavras. Ela entendeu isso. Ela sabia que simplesmente uma ordem poderia mudar todo o contexto da história da vida da filha dela. Foi isso que ela foi buscar em Deus. E foi isso que ela recebeu de Deus. Se você segurar essa mensagem nessa noite, você pode ter ciência que o Deus da Escritura, Ele está falando para mim e para você, que essa situação será mudada. Se você não desistir, se você perseverar, se você continuar adorando, você vai ver tudo mudar. Você vai ver na tua casa tudo como era antes. Você vai ver a paz, aleluia, voltar a reinar dentro da sua casa. Você vai ver as forças malignas perdendo a autoridade dentro da sua casa. Porque você não desistiu. E o teu Deus, Ele não simplesmente Ele tem o poder. O teu Deus tem todo o poder. A ponto de dizer a Ele: vai. Você ouviu Jesus dizer: demônio, saia daí? Você ouviu isso? Você viu Jesus perguntar alguma coisa a respeito? Não, Jesus, vai. Porque agora, nesse exato momento, aleluia, Ele já saiu de lá. Vai, porque Ele já saiu de lá. A minha mensagem para você é essa: vai, porque já foi todo resolvido. Fica tranquilo, porque tudo já está como era antes. Põe a mão no coração, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tua, pois, é a honra, a glória, o louvor e a majestade. Nós só estamos aqui, ó Deus, simplesmente por Tua misericórdia. Jesus, eu tenho ciência de que essa palavra não é à toa aqui nessa noite. Que essa palavra tem objetivo, ó Deus, e tem corações direcionados para ela. E eu peço a Deus, como o Senhor encerrou, dizendo: vai, porque já está tudo resolvido. Eu quero crer, ó Deus, que em Teu nome todas as coisas serão resolvidas, e tudo isso o Teu nome seja glorificado. Deus, guarda a palavra no coração do Teu povo, e eu Te agradeço pela oportunidade de ter estado aqui com os Teus filhos, ó Deus, pregando a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém.